Entretanto, é importante lembrar que existem hierarquias espirituais no universo, e essas frequências são sintonizadas, e existe capacidade de percepção dessas forças ao ponto essas entidades se identificam com essas pessoas pela percepção, pela frequência dessas forças. E essa aproximação, ela é tão visível e essas pessoas começam a receber comandos dessas entidades. Eles são invisíveis porque eles estão numa outra frequência. É uma frequência que os mascara como nome, os escondem. Quando você emite o nome deles, o nome real, você está emitindo uma frequência. A voz que sai em hebraico é uma frequência. Era como se fosse uma senha. Quando você fala a palavra em hebraico, é como se você estivesse destrancando os cadeados que bloqueiam a visão deles sobre você. Olá, Shalom! Bem-vindos todos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é um prazer imenso retornar aqui novamente com todos vocês nessa plataforma. E eu peço para que todos que ainda não são inscritos no nosso canal se inscrevam. Dê o seu gostei da aula, faz o seu comentário aqui. Isso é muito bom para trazer engajamento para o nosso canal. Desejo a todos uma boa aula. E esta é a continuação dos 7 firmamentos, como foi trazido nas aulas anteriores. Foi falado sobre as hierarquias dos malachins em cada um destes firmamentos. Foi falado sobre o primeiro e o segundo firmamento. Mas antes eu quero trazer sobre os degraus, chamados de Ma'alot. Dentro de cada degrau há uma camada de hierarquia com anjos. Todos eles são nomeados. O texto lista dezenas deles, dezenas de nomes por degraus, totalizando centenas de milhares de malachins. Mas acima do segundo firmamento não há um príncipe como no primeiro firmamento. Há os príncipes no primeiro firmamento que toma conta de toda a parte hierárquica sobre os malachins. Em vez disso, há supervisores chamados de Gadolim e os anjos subordinados. Alguns degraus têm nomes mais temíveis. Anjos temíveis, como sábios da academia, é chamados no sexto grau ou sexto firmamento. Aqui vai uma visão resumida da Kabbalah sobre os 12 degraus, baseado em edições como Margaliot. E os nomes são transliterados do aramaico para o hebraico, com variações em alguns manuscritos. O primeiro degrau, nós temos anjos como Anriel, Drial, são cerca de 8 a 12 nomes do primeiro degrau da escada do firmamento. Temos o segundo degrau, que inclui nomes que há algumas influências em alguns manuscritos. O terceiro degrau, nós temos 2 nomes singulares, como Aminal e Shial. O quarto degrau e o quinto degrau, nós temos nomes que terminam em El ou em Iá. O sexto degrau nós temos anjos temíveis, como já foi falado, como anjos da academia, chamados de Moraim, que Hakmei e Shivá. Cerca de 17 nomes listados, incluindo também figuras muito conhecidas em algumas variantes de nomes. Existem neles também degraus superiores que incluem anjos como Pitahil, que ele tem a influência no 9º degrau, e outros com nomes compostos, ou textos que enfatizam que estes malachins que estão nestes degraus superiores são mais esplendorosos e obedientes a quem se aproxima com humildade. Há uma lista onde todos os nomes têm uma sequência linear, como no primeiro firmamento. Em vez disso, é descrevido sobre rituais para a invocação destes malachins a cada degrau, mas deve haver purificação de 3 dias para invocar ao nascer do sol ou da lua e recitar nomes para alívio de juízos ruins. Mas há uma necessidade de purificação, também humildade e sinceridade do coração deste que vai fazer essa invocação. Ou seja, temos o Ramban no Mishnei Torah
que proíbe essas invocações. Temos também o Arizal, que traz um alerta também que não devemos nos preocupar em invocar ou convocar estes malahins, mas sim nos apegarmos à Sagrada Torá e aos estudos e também à meditação. O segundo firmamento, ele marca a passagem do puro julgamento. O segundo firmamento, aonde habita camadas de neve, granizo, fogo e alguns malahins temíveis no segundo firmamento. Esses elementos não são cósmicos, eles são naturais, como neve, granizo, água e fogo. Os malahins aqui são guardiões destes tesouros, chamados de Otzorot, e eles mantêm todas as forças climáticas, refletindo o controle sobre o mundo físico. Enfim, temos tudo o que acontece na Terra como algo natural. Para os místicos, é uma ordem cósmica natural. Ou seja, essas camadas de firmamento são utilizadas para julgamentos sobre as nações. Há uma hierarquia como uma escada, com 12 degraus, simbolizando a ascensão. Esta é uma ascensão gradual, como uma escada celestial, preparando para os firmamentos superiores, para os firmamentos mais iluminados, os que estão mais próximos do trono, iniciando então do segundo firmamento acima. O uso prático destas invocações é utilizado também para resgatar alguém de um juízo muito ruim, ou restaurar uma honra. Quando se fala sobre um juízo muito ruim, são aquelas pessoas a quem foi designado os din, os julgamentos sobre aquela pessoa. Há uma prática de invocações, como eu disse antes, mesmo assim ainda é proibido. Há uma lista completa desses nomes, desses anjos, desses malahins, por firmamento. Isso está contido no Sefer HaHazim. Este mesmo livro, ele descreve os primeiros 6 firmamentos com hierarquias detalhadas, acampamentos, divisórias, degraus, enquanto o 7º é o mais descrito, sem listas extensas de malahins. O foco do 7º firmamento é o trono de glória, através de canções. Nós chegaremos até lá no 7º firmamento. Existem nomes de anjos que foram transliterados do aramaico para o hebraico. Existem variações dentro de muitos manuscritos que incluem subseções, nomes, hierarquias e rituais específicos com invocações. Existem também vários usos mágicos que foram adaptados para a pureza e ética na tradição cabalística moderna. Atenção e alerta: evite usos negativos, pensamentos negativos. Mesmo que haja proibições, evite no máximo uso dessas invocações para algo negativo, ou até mesmo pensamentos negativos. Sabemos que muitas pessoas que estão entre nós fazem esses tipos de invocações. Não é novidade e nem exclusividade que muitos utilizam estas invocações para os seus fins. Sabemos disso, mas há um alerta para que não faça nenhum tipo de invocação para algo negativo. Isto é muito negativo. O primeiro firmamento, chamado de Shamayim, que está no plural, que são céus, está cheio de ira e contém 7 acampamentos. Cada um destes acampamentos do primeiro firmamento contém centenas de milhares de malahins, que servem somente a um príncipe do primeiro acampamento, que é o segundo acampamento. Há milhares de malahins que servem apenas um príncipe, chamado de O terceiro acampamento é servido por um príncipe também. O 5º, 6º e 7º acampamento do primeiro firmamento, contendo então centenas de milhares de malahins. Em geral, para aqueles que já conhecem sobre esses assuntos, ritua-se a ascensão e a visualização de elevação aos firmamentos, proteção, círculos com selo, conjuração para esses malahins guardiões, alguns centrais como incenso, velas, selo, conjuração específica. Mas existem alguns pequenos detalhes. Cada um destes deve ser feito por mãos de um tzadikim. Não é qualquer pessoa que tem o conhecimento desses selos,
dessas velas ou desses Ketoret, e a fala correta, somente um tzadik tem conhecimento para essas tais invocações. Não é qualquer pessoa. A fala deve ser feita em aramaico e deve haver pureza para quem fazer esses selos. O primeiro acampamento, ele é utilizado para a cura, sendo a visualização de um homem ferido sendo curado. Há uma imagem de um homem ferido e sendo curado. Há uma conjuração para o anjo do primeiro acampamento, e não só do príncipe do primeiro acampamento, mas também dos 72 nomes de anjos que devem ser proferidos através da linguagem em aramaico. Vou dificultar mais um pouco. O segundo acampamento é para a destruição de inimigos, e para que haja o ritual perfeito, deve ser visualizado de fúria e tortura uma imagem, e a conjuração para o príncipe do segundo acampamento, e além dele, a fala ou o chamado para 80 anjos em aramaico. O terceiro acampamento é para a revelação do futuro, sendo a visualização de um rei coroado e a luz da escuridão. A conjuração para o príncipe do terceiro firmamento, e ele contém 36 anjos que devem ser pronunciados na linguagem original, no aramaico. O quarto acampamento para a mudança de mente e coração, sendo então a visualização de um julgamento influenciado por um espírito. Há uma conjuração para o príncipe do quarto acampamento, e ele contém 36 malachins que devem ser pronunciados em aramaico. Bom, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário. Agradeço a cada um de vocês. Na próxima aula estarei trazendo com mais profundidade esses assuntos sobre os 7 firmamentos e o cuidado que devemos ter ao relacionarmos a esses assuntos. Conto com todos vocês para a próxima aula. Que Hashem nos abençoe. Tudo de bom. Shalom. Lehitraot.